Oi, boa tarde. Nesse vídeo eu vou continuar falando das funções horárias do MHS e agora eu vou mostrar como que a gente obtém a função da velocidade em função do tempo. No vídeo anterior, a gente chegou à conclusão que a posição ou a elongação, a deformação em um MHS é dado por A vezes cosseno de θ0 mais ωt. Vamos agora pensar o que é a velocidade. Quando a gente fala de velocidade média, a velocidade média é dada por ΔS sobre ΔT, ou seja, é quanto o espaço conseguiu variar num intervalo de tempo. Quando a gente pensa num gráfico de velocidade ao longo do tempo, imagina que essa velocidade está variando bastante. Se a gente pega aqui um intervalo de tempo grande, essa velocidade ela tem uma grande variação. Deixa eu só prolongar aqui esse gráfico para poder a gente obter aqui essa variação. Ou seja, olha, para esse intervalo de tempo aqui que eu peguei, quando a gente olha no eixo Y, a velocidade variou esse tanto. E aí, se a gente calcula a velocidade média nesse intervalo, a gente obtém mais ou menos, aqui no olhômetro, essa velocidade média. Essa velocidade média, multiplicada por esse tempo, produz o mesmo ΔS que essa velocidade aqui variando produziu. Se a gente olha aqui, por exemplo, em torno desse ponto, a velocidade média, ela se distancia pouco dessa velocidade instantânea. Mas se a gente olha no finalzinho do intervalo de tempo que a gente pegou, ou no comecinho do intervalo de tempo que a gente pegou, essa velocidade média, ela está ficando muito diferente da velocidade instantânea. E essa deformação, esse distanciamento da velocidade média para a velocidade instantânea, ela vai ser maior, pode ser maior, conforme for maior esse intervalo de tempo. Então, para que a velocidade média realmente represente a velocidade instantânea de um corpo, a gente tem que pegar o intervalo de tempo o menor possível. No cálculo, o menor intervalo de tempo que a gente pode pegar seria ou que a gente chama de intervalo infinitamente pequeno, é o intervalo infinitesimal. E aí, em vez de representar ele por ΔT, delta maiúsculo T, a gente representa ele por delta minúsculo T. No popular, a gente chama de dt. E o que é esse dt? Ele é um intervalo de tempo infinitesimal. É um intervalo de tempo que tem uma largura mínima, uma largura que a gente nem consegue enxergar num gráfico. E por que a gente está pegando um intervalo infinitesimal de tempo? Para que essa velocidade média que a gente está calculando, de fato represente a velocidade instantânea que o corpo tem naquele instante e que a princípio eu não sei. A princípio eu só tenho a equação da posição. Bom, aí quando o nosso intervalo de tempo é esse intervalo infinitamente pequeno, a variação do espaço, ela não vai ser mais esse ΔS, não vai ser mais uma variação palpável e visível a olho nu. Então, essa variação, para esse intervalo infinitesimal de tempo, a variação de espaço, ela também vai ser infinitamente pequena, não vai ser uma coisa palpável e visível a olho nu. Então, a gente também vai representar a variação de espaço por delta minúsculo S, que a gente chama no popular de ds. Então, para que essa velocidade média represente a velocidade instantânea de um corpo num determinado pequeno, em vez de calcular ΔS sobre ΔT, essa velocidade média vai ser calculada como ds sobre dt. Ou seja, a velocidade instantânea de um corpo, ela vai estar, e ela não vai mais ser mais média, ela vai ser uma velocidade instantânea. Ela vai estar procurando como o espaço, como a posição varia para cada microintervalo, para cada intervalo infinitesimal de tempo. Ou seja, essa velocidade vai estar mostrando o quão rápido ou quão devagar o espaço pode variar, a posição pode variar para cada intervalo infinitesimal de tempo. Só que essa expressão ds sobre dt,
No cálculo, ela é igual, ela é equivalente à derivada do espaço em função do tempo. E essa derivada do espaço em função do tempo, a gente, para dizer que derivou, a gente coloca essa aspa simples do ladinho. Por exemplo, a derivada de uma função do tempo, derivando com relação ao tempo, vendo como ela varia a cada intervalo infinitesimal de tempo, a gente representa como f' de t. É assim que a gente representa uma derivada. Ou seja, o que eu escrevi aqui? Eu escrevi que a velocidade do corpo a cada instante é dada pela derivada da posição desse corpo. A velocidade do corpo a cada instante é obtida vendo como esse intervalo varia para cada intervalo infinitesimal de tempo. Então, para obter a velocidade, a gente vai precisar derivar a função do espaço. Vamos olhar então essa função do espaço. A função do espaço, a gente obteve que ela é a amplitude, que é uma constante para cada movimento. A amplitude ela não muda depois que o movimento já foi começado, vezes o cosseno de θ0 mais ômega-t. Então, aqui dentro desse cosseno, não tem só o tempo. Dentro desse cosseno tem uma função do tempo. Esse θ0 mais ômega-t é uma função do tempo. Então, aqui a gente está com uma função composta. A gente tem cosseno, que é uma função, e esse cosseno é calculado, não é calculado no tempo, é calculado em θ0 mais ômega vezes o tempo. Eu vou mostrar aqui, então, como é que a gente faz para derivar composta. Se você quiser um vídeo falando mais especificamente sobre derivada e como é que a gente faz essas derivadas, você pode pedir ou no Forms ou respondendo esse e-mail mesmo. Como é que a gente faz derivada de composta? Imagina que a gente tem aqui uma função composta, um f de g de t. Quando você estudar a derivada, você vai ver que isso aqui se chama regra da cadeia. Para derivar essa função em função do tempo, para derivar ela no tempo, isso vai ser a derivada da f calculada na g de t vezes a derivada da g de t. Ou seja, é a derivada da de fora, mantendo o que está dentro dela, vezes a derivada do que está dentro dela. Vamos, então, agora fazer uma analogia com o que está escrito ali na posição do espaço. Então, a velocidade instantânea, eu falei que é a derivada do espaço em função do tempo. Então, vai ser a derivada de a cosseno de θ0 mais ômega-t, vai ser a derivada disso em função do tempo. Agora, esse cosseno é como se fosse a nossa f, é a nossa função de fora, e esse θ0 mais ômega-t é como se fosse o nosso g, é a nossa função de dentro. Vou escrever aqui então, g de t é θ0 mais ômega-t, e vamos derivar. Então, vou reescrever aqui de novo, v, que é ds por dt, vai ser igual d de a cosseno de g de t, onde o g de t é isso aqui, dividido por dt. Constante multiplicativa não se deriva, não muda, ela pula aqui para fora. E para fazer a derivada da composta, a gente vai fazer a derivada da de fora, então vai fazer a derivada desse cosseno, calculada no que está dentro dela, ou seja, mantém aqui a g de t, vezes a derivada da g de t. Então, vou reescrever aqui, essa velocidade vai ser a vezes a derivada do cosseno calculada na g de t, onde a g de t é θ0 mais ômega-t, vezes a derivada da g de t. Só que a g de t é essa aqui. Vamos derivar a g de t.
constante aditiva, ela não varia ao longo do tempo, ela é constante. Então, como a variação de uma constante aditiva ao longo do tempo é zero, derivada de constante aditiva é zero. E agora, ômega vezes t, derivada em relação ao tempo, é ômega. Como esse ômega t varia ao longo do tempo? Varia proporcional a ômega. Então, g' de t, a derivada dessa g de t, é zero mais ômega, que dá o próprio ômega. Então, aqui no g' de t, eu vou substituir pelo ômega, que é a derivada de θ0 mais ômega t. E esse ômega aqui, ele está fora dessa função. Eu multipliquei ele aqui fora. Vou passar esse ômega para frente, então a velocidade vai ser ômega vezes a, vezes essa derivada. Bom, agora você vai lembrar que derivada do cosseno é menos seno e derivada de seno é cosseno. Então, derivada de cosseno é menos seno e repete aqui o que está dentro. Esse ômega eu passei aqui para frente. Bom, isso aqui vezes menos seno vai ficar velocidade igual menos ômega A vezes seno de θ0 mais ômega t. Então, a velocidade instantânea foi obtida derivando a equação da posição. E para derivar a equação da posição, a gente usou a regra para derivar a composta. Derivada da composta é derivada da de fora, calculada na de dentro, mantendo a de dentro do mesmo jeito, vezes a derivada da de dentro. E aí a gente obteve aqui essa equação para